Fala meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar qual é o time brasileiro que está se reforçando mais e melhor e que tem mais condições de fazer um bom papel no Mundial de Clubes da FIFA. Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, e aí? Quais foram as providências dessas equipes para o Mundial de Clubes? A gente vai trazer aí os reforços, se empolgam, se não empolgam, enfim. Você que é torcedor do Flamengo, do Fluminense, do Palmeiras, do Botafogo, vai interagir com a gente nesse vídeo do Dois Toques, a casa do futebol. E como de costume, a gente pede o seu like, a sua inscrição, compartilha com geral, principalmente o torcedor rival, né? Você que torce pro Flamengo, compartilha com o torcedor do Fluminense. Você que torce pro Botafogo, compartilha com o torcedor do Flamengo, do Palmeiras. E vamos falar de Mundial de Clubes da FIFA. A gente fez aqui um especial falando de cada equipe, falando do nível de dificuldade dos grupos do Mundial da FIFA, e até pelo nível de dificuldade maior, o Botafogo ele está tomando providências mais efetivas no mercado, está trazendo mais jogadores, está contratando mais do que em termos de quantidade do que Flamengo, Fluminense e Palmeiras. É claro que a questão do caixa também influencia. A gente vê o Fluminense meio vendido, né? Sem ter o que fazer, não tem dinheiro no caixa, trabalha com o que tem e anunciou um reforço agora para o Mundial de Clubes do tamanho do que pode ser feito, né? E não estou falando do tamanho do Soteldo, porque aí realmente é pequenininho, mas é da largura do caixa, né? O Palmeiras foi o time que não se reforçou. O Palmeiras foi o time que não se reforçou. E o grupo do Palmeiras é um grupo complicado, a gente já falou isso aqui, né? Então o Palmeiras já sabe que vai perder o Estevão, trouxe o Vitor Roque, trouxe o Paulinho, na expectativa de que sejam jogadores protagonistas que ao lado do Rafael Veiga, do Richard Rios, possam performar bem. O time do Palmeiras é um time que tem uma espinha dorsal, é um time que tem uma estrutura tática muito conhecida. Abel Ferreira está aí, vai fazer 5 temporadas à frente do Palmeiras, então conhece bem, sabe bem como manejar esse time do Palmeiras. E até por isso, de repente, confia muito no taco dos seus atletas até o momento. O Palmeiras não trouxe nenhum reforço visando ao Mundial de Clubes, mas certamente trará jogadores para a segunda janela de Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, até porque vai perder a sua principal estrela, que é o Estevão. Mas o Palmeiras não trouxe ninguém. O Fluminense trouxe o Soteldo, anunciou hoje a contratação do Soteldo. O Soteldo é aquele jogador que tem qualidade. Todo mundo sabe que é um jogador inteligente, arisco, rápido, que é um jogador que tem valores. A questão é, o Soteldo dos últimos anos, da última temporada, não vem sendo suficiente para ajudar a equipe a ter uma condição melhor, seja no campeonato nacional, seja em campeonatos internacionais. O Soteldo do Santos já não vinha decidindo como decidia antes. Foi rebaixado com o Santos no ano retrasado. No ano passado não teve uma boa apresentação no Grêmio, tanto que esse ano não se fez nem questão de segurá-lo na Vila Belmiro, porque não vinha de uma boa apresentação, não vinha entregando. O Pedro Caixinha até chegou a dizer que o Soteldo é um jogador que não se encaixa em estilo de jogo, em esquema tático e tal, porque não tem a obediência tática, mas é um jogador do improviso, é um jogador de qualidade indiscutível. A gente já viu o Soteldo jogar em diversas oportunidades e é um jogador de qualidade indiscutível. Mas vem numa decrescente, mas vem numa curva decrescente. Não acho que vá dar ao Fluminense um status maior do que o que ele já tem para a disputa do Mundial de Clubes. A sorte do Fluminense é que ele ficou como cabeça de chave, então ele pega uma equipe asiática, uma equipe africana, então dá para classificar se não fizer nenhuma vergonha. O Flamengo trouxe o Jorginho. E aí é claro que não precisa nem comparar, o Jorginho é muito mais reforço do que o Soteldo é para o Fluminense. O Jorginho é um jogador que, se na última temporada, vou dizer na última, né, nas últimas temporadas, pelo Arsenal,
não vinha sendo protagonista, né? Na última temporada nem titular era, né? Teve um gol e nenhuma assistência na última temporada. Um jogador que estava no Arsenal jogando uma Premier League, que é um nível de dificuldade realmente muito grande, e se você não estiver muito bem, você não joga. Você não joga. Não significa que no Brasil não vai jogar bem. A gente viu o Rafinha, quando foi contratado pelo Flamengo, o Rafinha sempre foi reserva no Bayern de Munique. Chegou no Flamengo, foi campeão. Jogou no São Paulo, foi campeão. Então, assim, a qualidade do jogador nem sempre tem a ver com o momento. Então o Jorginho é um jogador acostumado a ser campeão, talvez tenha vivido seu melhor momento naquela Euro de 2020, com a seleção italiana, conquistando a Euro, mas já faz 5 anos. Então não dá pra gente achar que vai ser o Jorginho de 2020 que vai jogar em 2025. Todavia, né, com a iminente saída do Gerson, a chegada do Jorginho vem para tapar esse buraco e tentar fazer o torcedor do Flamengo não sentir tantas saudades do seu camisa 8. O Gerson é mais jogador, nesse momento o Gerson é mais jogador do que o Jorginho. É mais decisivo, joga na seleção, muda um panorama de jogo. O Jorginho da última temporada não foi bem. Não dá para contar que o Flamengo aposte que o Jorginho vai jogar o que jogou na última temporada. Mas é o que eu disse. No futebol europeu, muitas vezes você está no banco, você não está jogando, mas você chega num campeonato mais frágil, as suas qualidades, elas reaparecem. E o Jorginho tem muita qualidade para mostrar. Mas não está chegando em alta, obviamente. Foi dispensado pelo Arsenal, estava lá na lista de dispensas da equipe inglesa. E o Botafogo, como eu falei, por ter o grupo mais difícil, o Flamengo também, assim como o Fluminense, tem grupos bem acessíveis. Bem acessíveis, dá para passar tranquilo em segundo, né? De repente até em primeiro, se conseguir competir com o Chelsea, o Fluminense competir com o Borussia, dá para passar em primeiro, né? Vamos lá, né? Pensar aqui na melhor das hipóteses, mas em segundo é só fazer o básico, né? Se Flamengo e Fluminense não passarem de fase, é vexame, é vexame. O Botafogo, ele tá na situação mais complicada porque ele tem 2 europeus no seu grupo, né? PSG e Atlético de Madrid. E são 2 equipes de ponta da Europa. Não é uma equipe que não está disputando Champions League, que está em Conference League. Não, não é isso. São equipes de ponta. O Atlético de Madrid foi eliminado pelo Real Madrid nos pênaltis na Champions League e o PSG foi campeão da Champions League. Então os melhores times, 2 dos melhores times do campeonato estão no grupo do Botafogo. Então o Botafogo teve que tomar providências mais qualitativas. E aí o Botafogo traz um atacante que, da mesma forma, eu fiz a análise do Jorginho no Flamengo, que não estava vivendo seu melhor momento no futebol europeu. Não estava vivendo seu melhor momento no Benfica. Também não era titular, era reserva, mas o futebol brasileiro, eu tenho certeza, vai potencializar o que o Arthur Cabral tem de melhor, que é fazer gols. Fazer gols. O Arthur Cabral é um jogador que chega ao futebol brasileiro ainda com idade boa, 27 anos, e com uma marca que muito atacante de seleção não tem. O Arthur Cabral tem mais de 102 gols na Europa. Um cara que tem mais de 100 gols no futebol europeu, tendo só 27 anos, passou pela Suíça, depois foi para a Itália, brilhou na Itália, foi jogar no maior clube de Portugal. Então é um jogador que chega ao futebol brasileiro para recuperar o seu instinto artilheiro. É um cara que chega com uma marca, um portfólio de, eu tenho mais de 100 gols no futebol europeu. Pedro não tem isso. Quem mais? Gabigol nunca teve isso. Paulinho do Palmeiras não tem isso. Tem muito atacante que saiu da Europa para o Brasil sem ter chegado à marca de 100 gols. Então o Arthur Cabral, ele é um desses jogadores que certamente vai ser potencializado e vai recuperar o bom futebol do início do Benfica e da época da Fiorentina, quem sabe até do Basel da Suíça, que foi o momento em que ele estourou e na Fiorentina quase foi campeão continental. Sem contar que o Botafogo fechou com o Joaquim Correa, que é um jogador nível seleção argentina, estava na Inter de Milão, passagem por Olympique de Marseille, Sevilha, Sampdoria, revelado pelo Estudiantes de La Plata.
É outro jogador que chega para agregar muito. E a joia Álvaro Montoro, que é o craque do Sub-20 da Argentina, é uma sucessão do Thiago Almada, que também já teve passagem brilhante pelo Botafogo. Então esse Botafogo, para mim, é o time que melhor se reforçou. Não só visando ao Mundial, porque eu acho que não dá para você se iludir muito. Passar de fase para qualquer clube brasileiro já seria de comemorar. Mesmo o Flamengo e o Fluminense, que ao meu ver são favoritos para isso, é para comemorar, porque só vai chegar até ali mesmo, né? Nos cruzamentos você acaba pegando uma equipe muito melhor que a sua. No caso do Botafogo, se passar de fase, chega muito grande para a segunda parte da temporada no Brasil. E se cumprir bem o seu papel, mesmo que perca as partidas para os times europeus, mas competindo, jogando bem, jogando de cabeça erguida, então o Botafogo, na verdade, ele se reforça visando a segunda parte da temporada. E visando a segunda parte da temporada, para mim, sem dúvida, Arthur Cabral, Joaquim Correa, Álvaro Montoro, são jogadores que dão mais qualidade ao Botafogo e colocam o Botafogo como o time que mais se preparou para a segunda parte da temporada. E aí, você concorda? Quero ler os seus comentários aqui nesse vídeo do Dois Toques, a Casa do Futebol.